Em 2008, Bob Esponja estava no seu auge. O desenho era um dos maiores sucessos da televisão. Milhões de pessoas assistiam todos os dias. Mas foi justamente nessa época que algo começou a dar errado. Tipo, muito errado. Porque tem uma temporada que muitos fãs consideram um dos pontos mais baixos de toda a história do desenho. Uma temporada que transformou personagens queridos, criou um dos episódios mais desagradáveis já feitos e até hoje divide opiniões. E o mais curioso, esse foi o primeiro tema do primeiro vídeo que eu publiquei nesse canal. Então hoje, anos depois, eu vou refazer esse vídeo. Vamos falar sobre a temporada 6 de Bob Esponja. No começo, os problemas parecem pequenos. Alguns episódios estranhos aqui, algumas decisões questionáveis ali. Mas conforme a temporada avança, você percebe que existe um padrão. E esse padrão começa com algo que ninguém esperava ver em Bob Esponja. Nojento. Não apenas estranho ou bizarro. Nojento. Um dos exemplos mais famosos é o episódio da farpa. O episódio começa de forma simples. O Bob Esponja, ele prende uma farpa no seu dedo. Nada demais até o momento. Só que os roteiristas conseguiram transformar isso numa das experiências mais desagradáveis da série inteira. O Patrick tenta ajudar, mas ele só piora a situação, fazendo a farpa ficar cada vez mais horrível. E quando ela finalmente é removida, bom... digamos que a cena ficou famosa pelos motivos errados. Problema resolvido. Mas esse não foi um caso isolado. A temporada existiu nessa ideia várias vezes. Em Mascotes ou Pestes, por exemplo, o Bob Esponja tenta encontrar um lar para alguns vermes. Parece uma premissa inocente, até você perceber que as piadas envolvem os vermes vomitando nas pessoas. Isso repetidamente. E ainda temos Nenhum Nariz Sabe. O episódio onde o Patrick ganha um nariz. Uma ideia que poderia render várias situações engraçadas. Mas a solução encontrada para o problema dele acaba levando para mais uma sequência extremamente desagradável. E aí você começa a perceber uma coisa. O problema da temporada 6 não era apenas o humor. Os próprios personagens começaram a mudar. Principalmente o protagonista. Bob Esponja sempre foi irritante, mas de um jeito engraçado, de um jeito inocente. Na temporada 6, muitas vezes ele deixa de ser inocente e passa a ser simplesmente insuportável. O episódio Amigos Pilotos provavelmente é o exemplo mais forte desse. O Lula Molusco só quer viver a sua vida, só isso, mas o Bob Esponja simplesmente não deixa ele em paz. O episódio inteiro gira em torno do sofrimento do Lula Molusco, e quanto mais ele tenta escapar, pior fica. Só que isso não aconteceu só uma única vez. Isso virou quase uma obsessão dessa temporada. Em Garotos do Coro, Visita do Lula, o Bob Esponja passa praticamente o tempo inteiro perseguindo, irritando e atormentando o pobre do Lula Molusco. E falando nele, tem um personagem que sofreu muito nessa temporada. Se você gosta do Lula Molusco, prepare-se, porque parece que a temporada 6 declarou guerra contra ele. Em Palhaços do Assobio, o Bob Esponja e o Patrick passam o episódio inteiro torturando o Lula Molusco. Em Lula Molusco Gigante, ele acaba sofrendo com a consequência da burrice dos dois. Em Loja Maçônica Cefalópode, ele acaba perdendo algo importante por causa deles. Em Professor Lula Molusco, bem... nem quando ele tenta dar aula de música, ele consegue ter paz. O problema é que isso deixa de ser engraçado depois de um tempo, porque a fórmula é sempre a mesma. Lula Molusco existe, algo de ruim acontece, e ele sofre até o final. Mas existe um personagem que mudou ainda mais. E essa mudança afetou a série inteira. Patrick Estrela. Durante as primeiras temporadas, o Patrick tinha um bom coração, apesar de burro. Na temporada 6, nem sempre. O episódio A Figurinha mostra perfeitamente isso, onde ele fica destruindo algo que o Bob valoriza. E o pior é que ele sabe perfeitamente o que está fazendo.
Essa foi uma temporada que os fãs conseguiram ver perfeitamente como o Patrick foi abandonando suas características originais. E claro que essa temporada também tem outros defeitos, como por exemplo os episódios horríveis. Um exemplo forte disso é Gazeta do Siri, onde o seu siriguejo fica espalhando fake news e só se importa com o dinheiro. Depois nós temos também o episódio Embarque Atrapalhado, onde o Bob Esponja e o Patrick se passam pelo Homem Seria um Mexilhãozinho e pela burrice deles acabam atormentando a Fenda do Biquíni inteira. Sem falar também de Entrando numa Fria, onde era um especial pra ser muito bom, mas acabou sendo um episódio chato, cheio de flashbacks irritantes. Claro que a sexta temporada também tem episódios bons / pontos positivos, mas quando eu olho pra isso, eu só consigo ver uma temporada que abusou demais do humor nojento, flanderizou totalmente os personagens e simplesmente abusou também de torturas ao Lula Molusco. E como nota final para essa temporada, eu dou exato 2,5 de 10. E considerando que esse tema foi o primeiro vídeo do canal, nada melhor do que recomeçar ele falando mais uma vez sobre esse tema.